Olá, pessoal! Estamos começando o programa TV Artstar, diretamente da nossa emissora amada Pou Streaming. E hoje o programa está muito legal. Nós vamos falar de várias notícias de entretenimento. Ronaldinho Gaúcho, os gêmeos Diego e Thiago Romse. Mas vamos começar com o quadro dela, da maravilhosa Juliana Pereira, o Tal Que Entre. E aí, Ju, tudo bem? Tudo, Mari, boa tarde. Boa tarde para todos vocês que estão aqui nos assistindo. E hoje a gente vai falar de um perrengue que todo mundo acha que é perrengue, né? Mas que pode ser muito bem evitado, né? Que é o perrengue da obra. E hoje é dia 1º. Isso é uma pegadinha ou não é, Ju? 1º de abril. Não é pegadinha, é verdade. É verdade. É verdade. E a gente vai trazer alguém muito especial que fala sobre a construção civil, que é um diferencial hoje, entregar no prazo em ambientes corporativos, que é um diferencial, porque não é só um lugar, um ambiente de uma residência, algo que a gente está esperando, né, para se mudar ou para curtir um ambiente novo. Mas dentro do ambiente corporativo envolve muito dentro da estratégia e do planejamento de uma empresa. E a Allianz Soluções de Engenharia tem esse diferencial competitivo. Então a gente trouxe o Rafael hoje para conversar com a gente, que ele é o CEO dessa empresa, que é uma referência na área da saúde, instituições que hoje apoiam, né, e precisam entregar resultados muito diferenciados. Então, logo em seguida, ele vai estar aqui com a gente. Eu quero ver, hein, porque eu tô curiosa para saber como é que a gente não passa pelo esse perrengue de obra que todo mundo fica assustado com qualquer obra, né, Ju? Não, e são clientes recorrentes de compra dessa empresa, por isso que eu tenho acompanhado como consultora da empresa. Vai fazer 1 ano em abril, a gente vai ter que até comemorar, mas a gente tem trazido muitos frutos e resultados positivos dentro da estratégia do negócio. Que legal. Então vamos rodar a vinheta aí, Ju? Vamos! Vamos lá! Sejam muito bem-vindos no Tal Que Entre, uma tarde diferente, numa quarta-feira. Vamos falar sobre construção civil. Será que é 1º de abril ou é verdade que temos uma empresa que entrega uma obra no prazo, com planejamento, execução e acompanhamento dentro de uma estratégia diferenciada num cenário que a gente sabe que é a construção civil? Então, Rafael Souza, o CEO da empresa Allianz Soluções de Engenharia, está comigo. Seja muito bem-vindo, Rafael, nesse talk que a gente abre a porta para receber muitas empresas e falar um pouco da experiência do consumidor, de como é o cenário competitivo que a gente sabe hoje do mercado de trabalho, mas que a Allianz tem um resultado maravilhoso. E estar aqui contigo é um prazer. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigado, Juliana, por estar aqui, né? É um prazer estar aqui. E realmente é verdade, tá? A gente vai falar de muita coisa aí que realmente, né, é o nosso dia a dia, né, de muita experiência, muita atuação aí, né? Então tá, muito obrigada. E eu quero, através do Rafael, que é o CEO da empresa, o que tem por trás dessa marca Allianz Soluções de Engenharia, quem é o Rafael e como ele chegou nesse caminho? Pois é, o Rafael começou nesse caminho há muito tempo, né? Desde criança, né? Meu pai atuava numa empresa de engenharia e desde pequeno, então, ouvi, né, falar sobre engenharia e lá em 96 comecei minha trajetória, né, na engenharia, começando com curso técnico de edificações, né? E nesse período todo aí tive experiências na área da saúde, na área da construção de indústrias, corporativas, onde tive, então, realizações importantes como engenheiro civil, né, e em outras áreas tão importantes, outros segmentos tão importantes, onde a engenharia sempre esteve presente. E conta para nós como que surgiu
a Allianz Soluções de Engenharia. Curiosa para saber esse nome e eu tenho certeza que algumas pessoas perguntam, o que quer dizer Allianz? E aí conta para nós um pouco isso aí. aí. Então, assim, a Allianz Soluções de Engenharia completa 10 anos, né? Completando 10 anos este ano. É união, significa união do germânico, né? Que realmente fecha o nosso propósito de integrar, né? Toda a cadeia, né, da construção civil, desde o cliente, fornecedores, soluções técnicas. Então, esse é o nosso principal propósito, a integração. Então, a união está sempre presente em todo o processo da empresa. E aí, a construção civil tem muitos desafios. E principalmente quando falamos de grandes instituições. Como que você, Rafael, enxerga isso? Realmente, são desafios muito grandes, principalmente porque nós trabalhamos com empresas, né, tão grandes, né, instituições na área da saúde, filantrópicas. E aí é muito importante todo um modelo de gestão onde traz a transparência, a segurança e principalmente a prestação de conta, né, para uma sociedade e também principalmente para essas instituições que precisam, né, reportar e passar toda, né, o seu retorno, né, quanto a essa gestão. E toda a credibilidade que vocês têm que ter, né, porque vocês são o início e o fim de um processo dentro da construção civil, empresas que apoiam, que investem em valores e que não são pequenos, que são grandes, e que tem todo um peso na entrega final. E a Allianz tem essa referência e dentro de um mercado hoje da construção civil, que é um desafio, que a gente tem receio, às vezes, até de contratar uma empresa, porque vocês fazem a gestão de ponta a ponta. Como que acontece tudo isso? Então, assim, é um modelo de gestão. Então, um modelo de gestão onde ele consegue integrar o cliente, fazer com que o cliente participe, né, de forma integrada através de todo um modelo nosso, um sistema nosso, né, que dá toda uma condição para o cliente, para nós, principalmente, realizar todo o método, principalmente para manter esses modelos e essas referências do cliente, né, porque toda a transparência, né, do trabalho do cliente, né, todo aquele plano diretor que foi feito, ele tem que se manter com aquela credibilidade desde o início, no meio e no fim. Então, é muito importante envolver o cliente nesse processo todo. E como, né? Como envolver? Realmente são modelos que nós temos, né, próprios, modelos flexíveis, né, para cada situação. Nós adaptamos aquele modelo, né, dependendo do risco, do tamanho do projeto. Entendi. Muito bem, muito bem. Então, não é 1º de abril, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E hoje, né, a gente sabe que tem os desafios e também o segredo dessa gestão integrada. Por trás da empresa Allianz, existe uma equipe que atua? Como que funciona a Allianz Soluções de Engenharia? Tem toda uma equipe treinada, são diversos técnicos profissionais, desde engenheiros, técnicos de edificações, mestres de obras com experiências incríveis também aí de vários segmentos aí do mercado da construção civil, né, que o mercado da construção civil é um leque, né, de oportunidades e segmentos diferentes, né? Então nós temos um somatório desses profissionais, né, junto conosco, e principalmente muito alinhado com a política da empresa, tá? O objetivo da empresa, a política da empresa. Então, a empresa possui uma política muito organizada, integrada e que vem evoluindo sempre. Acho que é muito importante a evolução aí junto ao mercado, junto à política de fornecedores e junto aos clientes, né? Porque o cliente também para nós é uma plataforma muito importante de evolução, crescimento também e compartilhar nossa vivência toda e realmente a gente acaba evoluindo também muito com a relação com o cliente. E quantos anos de mercado, né? Experiência que tu tem, né, Rafael? São mais de 30 anos que tu tem atuado dentro da construção civil. Quantas coisas tu já passou em empresas que foram chanceladas e que tiveram todo um desenvolvimento na tua carreira também, né? Sim, só complementa, né? Muito assim, são quase 30 anos. Tem muitos anos ainda, muitos anos, principalmente com um time assim tão integrado. Estou muito feliz com o time que nós temos.
e entendo e vejo também essa felicidade da equipe, né? O engajamento todo da equipe na empresa também. Então, isso traz também uma relação de confiança, não só nossa com o mercado, mas principalmente uma relação de confiança nossa interna. Se um time todo engajado, confiante, né? Esse é o segredo, não tem como não passar confiança para o cliente. Então, é uma troca, né? E o cliente realmente sente isso, né? E uma coisa que eu sempre digo para a equipe, o cliente percebe a nossa sintonia toda. Não, e hoje a Allianz tem, né? Eu tenho acompanhado um trabalho que a gente tem desenvolvido, né? Quem me conhece, eu faço uma jornada toda da experiência do consumidor e faço uma pesquisa de acompanhamento com quem já utilizou o serviço da empresa e também quem está no final da entrega de um projeto. E aí foi surpreendente para nós, né, Rafael, no final do ano passado, a gente aplicou a pesquisa de NPS, que é de entrega de resultados para clientes que já utilizaram a marca e são promotores ou detratores da marca. E a gente teve 95% de promotores da marca da Allianz Soluções de Engenharia, então diferencial. E aí quando a gente foi pesquisar, né, Rafael, sobre construção civil, foi um desafio, a gente não achava indicadores na área da construção civil. Então, isso é importante a gente falar também para quem está nos assistindo, que a Allianz tem uma avaliação de satisfação do cliente de 95%. Isso demonstra aí a confiabilidade do nosso cliente. Foi muito, muito legal, muito feliz, né, em ouvir assim, esse relato dos clientes. E recorrentes, são clientes recorrentes. Nós temos clientes aí que estamos aí no quinto, sexto, sétimo contrato consecutivo, numa trajetória assim de muita confiança, muita relação de confiança, né? E o NPS realmente foi surpreendente, e principalmente quando nós pesquisamos, né? Algo que no mercado realmente eu acho que vale provocar, né? Vale estudar um pouquinho mais, né? E levantar um pouquinho, né? Esses indicadores no mercado da construção civil que são tão importantes. Verdade. E o quanto qualificam o processo. Verdade. E também, hoje, né, apesar de um planejamento, de toda a organização que as empresas têm, o que tu daria de dicas para quem está nos assistindo na hora de procurar um fornecedor, né? Estou com o projeto aprovado na prefeitura, estou com o projeto aprovado com o arquiteto, né? Com quem vai executar. Como que a gente acompanha melhor uma busca de um fornecedor? Que dica que tu daria para quem está nos assistindo? A dica, sim, muito importante é a empresa que reúna todo o processo, que cuide o processo como um todo, né? Desde a necessidade do cliente. Muitas vezes o cliente tem aquele projeto, né, concebido, ou está em elaboração, ou está no início, melhor ainda, né, onde nós conseguimos aí, a empresa consiga participar em todas as etapas, né, desde o briefing de projeto, estudo de viabilidade, né, consiga fazer um estudo de viabilidade sem compromisso, ajudando o cliente a montar o seu plano de negócio, né, e inclusive planejar seu negócio, principalmente quando ele tem a sua indústria ou o seu segmento na área da saúde em operação. E aí, fazer a obra em operação. Então, é fundamental a escolha de uma empresa que faça todo o planejamento, então, de todo o processo, que englobe o todo, né? Muito bom, muito bom. E essa dica é importante para que vocês saibam que nem sempre o preço, né, para não dar dor de cabeça depois, né? Às vezes na hora de tomar uma decisão, quando a gente faz pesquisa de fornecedores, de empresas que a gente está, né, às vezes com um orçamento um pouquinho apertado, mas quanto é importante a gente olhar para todas as pontas, né? Olhar, assim, e eu sempre falo, né, que quando a gente vai chamar um aplicativo de transporte para fazer uma corrida, né, vou de um lugar para o outro, o que a gente olha? As avaliações. Quando a gente vai comprar alguma coisa na internet, a gente olha ali como é que está a avaliação das pessoas que já compraram e já consumiram esse produto, esse serviço. E na construção civil também é importante olhar isso, né? Quem é essa empresa, como é que eu estou, né, indo para esse caminho e até tomar essa decisão porque às vezes a gente não quer se incomodar, não quer dar dor de cabeça, né? Não gastar às vezes mais de uma vez sem a necessidade. A que a gente poderia ter a qualidade, né? E isso é importante.
né? Quando eu trago aqui Apaixone Seu Cliente, eu sempre falo muito do amor, do cuidado, do carinho, mas é o diferencial que a gente tem. Então, muito obrigada pela Allianz hoje ser uma das patrocinadoras, né, do Talk Entre, apoiar nesse projeto nesse caminho que a gente tem trazido muito para os empresários, conteúdos, falando sobre diversos segmentos, não só na parte de experiência do cliente, mas sim de vendas, de inteligência artificial, de questões que a gente possa trazer mais para a sociedade num todo, para os empresários poderem ter voz das suas marcas, dos seus negócios e trazerem mais pautas para nós aqui, né, como conteúdo. Muito obrigada. E aí eu gostaria de te perguntar, assim, tu gostaria de deixar um recado aí para quem está nos assistindo, algo diferente aí da Allianz Soluções? Muito obrigado, Juliana. Obrigado a todos aí. Quero deixar aí, nós estamos com o site atualizado, tá? Então, visitem nosso site, www.allianzeng.com. Tá? Foi lançada essa semana a atualização do site. Por favor, nos visitem lá. Tá, muito obrigada. E em breve nós teremos a nova divulgação do Talk Entre da próxima semana, no dia 8 de abril. Nós teremos um tema muito especial, vou compartilhar com vocês e a gente vai poder estar aqui com conteúdos e divulgações bem importantes. Muito obrigada e uma ótima quarta-feira para todos vocês.